Olá, filhos e filhas do Pai, lembrando, legítimos. Hoje eu quero tratar sobre o assunto que eu deixei, já preparado, que na verdade assim, a gente retrata, a metade de uma mesma alma, a crise de identidade e a cabala hermética. Esses foram os assuntos que eu tinha dito que eu faria posteriormente. Eu vou trazer hoje, tá? Perdoem pelo barulho. Deixa eu já compartilhar aqui a tela. Perdoem-me pelo barulho, porque feriado, fim de semana, os vizinhos estão tudo fazendo as suas festinhas, a sua confraternização. Os barzinhos em volta também já estão tudo aberto para poder ganhar o seu dinheiro, né? Certo ou errado não entra em questão. Ganhando o seu dinheiro lá. Então, vou pedir para vocês o perdão pelo barulho de fundo, pela sinfonia de fundo. Vamos começar pelo texto de Gênesis. Eu quero ler o número 2, o Gênesis 2 inteiro, para que a gente possa entrar no entendimento bíblico, tá? Sem interpolações, apenas Bíblia. Assim os céus e a terra todo o seu exército foram acabados. Tá? Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus do sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Vamos lá. Estas são as origens dos céus e da terra. Que origem de céus e da terra? Observem aqui pela descrição, não está falando dos céus onde Deus mora, mas desse céu, dessa terra ao qual nós vivemos. O céu ao qual a gente consegue enxergar, o céu ao qual a gente não consegue ver, que está mais próximo ali da cúpula terrestre, e a terra onde a gente mora, que é a parte seca, porque a terra não é o lugar todo que a gente habita, porque esse lugar foi chamado de abismo. A terra é a parte seca, a porção seca onde nós habitamos, Não onde nós vivemos, mas nós habitamos. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. O Senhor Deus fez a terra e o céu. Observa o contexto. E toda a planta do campo, e ainda que não estava na terra, e toda a erva do campo, ainda que não brotava, porque ainda o Senhor Deus não a tinha feito chover na terra, mas ele fez chover depois disso. Ele não fez chover ainda, ou seja, muitos falam que não chovia antes do dilúvio, não chovia. Aqui Deus está citando a chuva. Certo? Deus ainda não havia feito chover na terra no momento em que ele fizera, mas para dar vida às plantas precisando do seu alimento, tanto do sol como da chuva. E não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e gerava toda a face e regava, toda a face da terra. Esse vapor estava produzindo chuva, estava regando a face da terra, E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. Aí já falei sobre esse fôlego de vida que foi apresentado à alma. Deus soprou para dentro do corpo tanto a alma como o espírito, e o homem veio a ser feito alma vivente, certo? Vamos lá. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Observe que esse jardim onde Adão e Eva se encontravam estava dentro do jardim do Éden, certo? E plantou o jardim no Éden do lado oriental e pôs ali o homem que tinha tomado. Vamos seguir. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida, que estava no meio do jardim. Toda a árvore boa para comer e a árvore da vida. E depois também veio, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitos vão dizer que dava conhecimento. Entenda vocês que dava conhecimento, tanto para o bem quanto para o mal. Entenda vocês que aqui está uma dicotomia, uma divisão, tá? Uma árvore de conhecimento específico de bem e mal. Certo? Não era uma árvore com um conceito amplo de dar sabedoria, não era isso. Era restrita a dois tipos de conhecimento, bem e mal. Certo? Observe que isso aqui causou o que é o homem? Apenas morte e distorção. Vamos seguir. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Vamos seguir aqui.
O nome do primeiro era Pison, e este era o que rodeava toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra era bom. Aí havia o bidélio e a pedra de sardônica. Aí já faz a questão sacerdotal, que também tem vídeo falando sobre isso no canal. E o nome do segundo rio era Gion, e este rodeava toda a terra de Cush. E o nome do terceiro era Rio Tigre. Só para falar em terra de Cush, já prova que esse jardim desceu a terra, né? Havia uma passagem, uma ligação com a terra. O Tigre, e este é o que vai para o lado oriental da Assíria, provando que estava na terra, tá? Desceu na terra. Vamos lá. E o quarto rio era o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, toda, sem exceção, inclusive a da vida. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá o cérebro. Certamente virá o Thanatos e ocorrerá a morte física, a morte do corpo, porque a alma estava em teste para chegar ao julgamento, certo? Aí vem as doenças e tudo que segue por aí. Mas ele diz que no dia que comer, certamente morrerá. No dia que comer, você morre naquela hora. Ou você morre no momento que comer. Mas no dia que comeres, certamente está no futuro. Tá? Certamente você irá morrer. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Certo? Havendo, pois, o Senhor formado toda a terra, o animal do campo, todas as aves do céu, trouxe Adão para ver como lhes chamaria, nomearia aqueles animais, né, aqueles seres. E tudo quanto Adão chamou, toda a alma vivente, e isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todos, o gado e todas as aves dos céus, e todos os animais do campo, mas o homem não se achava adjuntora. Observe que, depois de ter criado toda a terra, Deus estava procurando uma adjuntora para Adão. Certo? E não se achou. E aí vai se usar o texto que eu vou falar depois para dizer: não, a primeira esposa foi Lid, depois falou: não, esse agora é o osso dos meus ossos. Não, porque havia uma procura e não se achou. Certo? Que está dizendo aqui, ó. Todo animal, mas para o homem não se achava uma adjuntora, não se achou adjuntora para ele. Isso é bíblico. Qualquer outra interpolação não é Bíblia. Tá? Não havia Lilith, não é citado Lilith em texto nenhum bíblico. A não ser quando vai falar lá bem depois, né, que está se referindo a Semíramis, tá? Somente Semíramis. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado em Adão, e este adormeceu, e tomou a sua costela, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela do Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. Certo? Muitos vão dizer que porque foi uma costela, e não é costela, depois eu vou mostrar para vocês. Por isso falta ao homem uma costela. Vamos ver se isso é verdade. 12 pares são alongados, né, semi-arcos, e 12 pares para lá. Mas aqui, ó, é essa que interessa. Os homens têm uma costela a menos? É possível formar o homem humano a partir de uma costela? Alguns, com base em textos, afirmam que isso como se fosse uma verdade. Alguns em textos afirmam que isso seria uma verdade. Não é. Os homens deveriam ter uma costela a menos do que as mulheres, mas isso não ocorre. Evidentemente essa ideia é equivocada. Temos 12 pares de costelas, tá? Classificam em verdadeiras, e 7 são pares de costelas que articulares, né? Formando, se não me engano, são que é isso mesmo. Tá? Nós temos todas as costelas, não tem nenhuma costela faltando. Então não foi costela. Deixa-me fazer algumas citações aqui, que eu vou fazer algumas pontuações, e aí nós voltamos para o texto para que a gente possa prosseguir, tá? Vamos lá. Eu fiz algumas pontuações, da qual depois eu vou dissertar em cima delas. Ao criar uma nova vida, Deus dividiu a essência vital. Por isso que eu falo que não é costela, é essência. Vou mostrar para vocês depois. Mas não as características. Por isso, o ser humano não possui base bíblica para afirmar que está preso em um corpo errado. Tá? O feminino é uma característica nova e definida, assim como o masculino já era definido. Aí vão falar: não, mas aí a questão dos anjos masculino e feminino, e por aí vai. Depois a gente vai entrar nisso aqui.
O fruto poderia ter sido comido a qualquer momento em qualquer momento da vida deles, tá? Eu fiz uma parte aqui porque eu falei do fruto da árvore da vida, ou melhor, da árvore da vida, né? Também falei da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse fruto, assim como Deus estava lá, eu cheguei a citar um exemplo. Deus estava à mesa, Jesus estava à mesa e falou assim: que está aqui me trairá, e o que molha o bocado comigo no prato. Ele não disse que seria Judas, certo? Nós sabemos que, como eu já expliquei no vídeo anterior, o fruto deveria ser comido, haveria que ser comido, porque tudo que está acontecendo mostra e prova e conta a nossa história. Mas não disse que teria que ser Adão e Eva. Poderia ter comido para um dos seus filhos também. Tá? A árvore estava ali. Todavia, eles tinham como não comer? Não. Esse fruto teria que ser comido. Por isso que aquela árvore estava ali. Não diz em que momento. Certo? Mas eles tinham opção. Por isso receberam uma ordem. A partir dessa ordem, qualquer um deles, ou até mesmo seus filhos, poderiam vir a comer desse fruto. Porque a história deveria ser contada. Tá? Vamos seguir aqui. Porque a crise da identidade, o sexo é algo incomum à natureza espiritual. Tá? Por que existe crise de identidade? Porque o sexo é algo incomum à vida espiritual. E fora da bênção é uma maldição. Tá? Houve Deus teve que abençoar e ordenar a relação, porque sem essa não aconteceria. E fora da bênção é uma maldição. Deus abençoou, né? E Deus abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Deus abençoou e ordenou, tá? Porque era algo estranho a eles. E sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves. Esse aí, Gênesis 1, 28. O sexo era tão alheio que precisou de uma bênção e uma ordem. Tá? O sexo fora da bênção gerou uma maligna compulsão. Tá? A poligamia e a batalha de gerações. Uma semente será contra a outra. Observem aqui. Lembre-se, a promessa a Abraão, né, e o que ocorreu depois dele pecar, tendo relação com Agar. Quétura não entra em questão porque ele só se casou com Quétura depois da morte de Sara. Tá? Então, segundo a Bíblia, depois da morte o homem está livre, ou a mulher. Também gerou uma crise de identidade após a relação com os anjos caídos. Por isso tem sido a maior arma de Satanás para degenerar as vidas, sem falar da poligamia, e de Salomão, que deixou a Deus por conta de uma mulher. Tá? A primeira poligamia aconteceu somente com Lameque. Isso depois da queda do jardim, porque a ordem foi deixar ao homem o pai e mãe e iniciar a sua única mulher. Observem a degeneração e o que isso gerou. Tá? Tanto é que Ismael é o que combate contra Israel até os dias de hoje. Não é isso? Os filhos deles? Pois é. Lembrar de falar de funk, vou falar da batida do funk, que é usado para atrair a pombagira, tá? Hoje existem os chamados funks gospels, né? O gospel, que é um satanismo. Esse é o satanismo que é usado para profanar Deus, né? Ou para transformar Deus de criador a um mero reprodutor. Tá? O que eles estão falando hoje que do espírito feminino e que Deus gera através disso, isso é para transformar Deus de um criador a um mero reprodutor. Observem isso, é reduzir a Deus de criador a um mero reprodutor. A maior prova de que anjos não têm sexo é o fato de dividirmos a mesma alma. A maior prova de que anjo não possui sexo é que nós dividimos a mesma alma. Nós aqui nessa terra dividimos a mesma alma. Depois vou entrar nessa questão também. Mas o que é alma? É a parte consciente que permite a vida. E o espírito é o que dá a vida, certo? Porém, ela não tem gênero, não tem sexo, ela só tem gênero. Entenda, na verdade, ou melhor, perdoe-me. A alma não tem gênero e não tem sexo. Anjos, na sua forma completa, com alma e espírito, eles possuem gênero, eles possuíam gênero, né? Há um gênero novo agora, foi criado. Mas a princípio o gênero era masculino. Mas a alma ela não possui nem sexo nem gênero. Tanto que ao dividir a alma do varão, a outra metade tornou-se varô definitivamente. Certo? A alma ela não tem sexo nem gênero. É Deus quem decide o que ela será, o que elas são, o que ela será, certo? Por isso ninguém será desculpado por alegar estar preso em um corpo que não corresponde à sua real identidade. Não existe alma, a alma não possui sexo nem gênero.
tá? Então, quando o Adão foi criado, ele já veio como varão que o era. Quando criou-se a mulher, aquela alma que não possui nem sexo nem gênero assumiu a nova identidade, porque é Deus quem decide qual é a identidade que temos. Tá bom? Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e natureza divina têm sido vistos claramente. É o que eu acabei de falar, não é isso? Vamos lá, agora só colocando em texto bíblico. Sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma tais que os homens são indesculpáveis, foi o que eu acabei de falar, porque tendo conhecido Deus, não lhe glorificaram como Deus, reduzindo Deus a um mero reprodutor, foi o que eu acabei de falar. O que eu descrevi antes é o que está no texto agora. Nele renderam graças, mas os seus pensamentos tornam-se fúteis e os seus corações insensatos, e obscurecem, né? E obscureceram, dizendo-se sábios, tornando-se loucos. Romanos 1, 19 ao 22. Tudo que eu relatei aqui em cima está contido nesse único texto aqui, tá? Vamos lá. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreende a mente do Senhor? Ninguém. Ou quem foi seu conselheiro? Ninguém. Ou quem lhe deu primeiro para que ele seja recompensado? Ninguém. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Romanos, amém, né? Romanos 11, 33 ao 36. Sofia, a inteligência artificial, deu a comunicar espírito à imagem da besta, certo? Lembra que eu falei do robô Sofia? Comunicar espírito à imagem da besta. Varoa foi criada por causa do varão. Por isso, a dispensa de José. Depois eu vou explicar isso aqui, tá? Vou explicar porque o varão foi criado por conta do varão. Depois eu vou explicar isso aqui também. Não havia Lilith, porque o texto mostra que estavam à procura de uma adjuntora, que eu também estava explicando. O tempo é linear. Jesus estava lá o tempo todo. Eles falam que Jesus voltou no tempo. O tempo é linear, tá? Jesus existia antes da criação do mundo, então ele passa por todas as etapas ao qual a história conta. Jesus estava lá em todo o tempo. Então ele não precisou retornar ao tempo para mudar qualquer coisa, certo? Porque não podemos mudar ou tornar sequer um fio do nosso cabelo de branco ou em preto ou qualquer outra forma, certo? Deus pode fazer? Não pode, mas não está na escritura. Isso não é bíblico. Ele não precisou voltar no tempo para mudar coisa alguma, e nem Satanás pode voltar, tá? Esses multiversos aí de fictícios de historinhas de gibi. Escolher mostrar intimidade em um relacionamento, né? Te conheci antes da fundação do mundo. São só pontuações, depois eu vou falar sobre isso aqui, tá? Eu te conheci antes da fundação do mundo. Na verdade, eu te escolhi antes da fundação do mundo. Não poder se tornar um fio de cabelo em branco, tá em Mateus, foi o que eu falei. Dagon, Deus peixe. Eu devia ter colocado isso aqui, eu acabei esquecendo, tá? Falar sobre o chapéu do Papa, né? E sobre o Ictus. Eu vou ver se eu trago no próximo vídeo, tá? Falando sobre Dagon e sobre Ictus. Caim era mais velho, Abel mais novo. Se a suposta semente da serpente era contra uma ou contra a outra, Caim teria que ter matado todos os seus irmãos e irmãs e não se casado com uma delas, tá? Até porque eu tenho texto bíblico, eu já mostrei também que Caim e Abel não eram gêmeos. Abel provavelmente era o último filho, o caçula, tá? E por que não tenho problemas em mostrar? E outra coisa, por que eu não tenho problema em citar esses canais? Porque eu tenho base, né, e convicção naquilo que eu digo. Porque esses não me citam. Por que eles não me citam também, mesmo eu citando eles? Por medo que vocês venham ao meu canal e observe o satanismo que eles produzem, tá? Vamos voltar lá para que a gente possa entrar em cada questão aqui ao qual eu pontuei. 12 pares, certo? Não falta uma costela. Vamos seguir aqui. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falei uma adjuntora idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, parará. Ou seja, isso aqui prova que não havia Lilith, não houve uma esposa anterior. Então somente estavam à procura, e finalmente, quando Deus constituiu a Eva, ele diz: agora essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, certo? Aqui é o Lameque que eu citei para vocês, foi o primeiro polígamo,
Deixa eu ver onde eu quero chegar aqui para que eu não me perca. Tá, vamos voltar a cada ponto. Onde eu parei aqui. Então, Adão pôs nome de onde entrar. Então, seu Deus fez cair um sono em Adão e adormeceu. E tomou uma de suas costelas e cerrou no seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou de Adão, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos. Por quê? Porque estava procurando uma adjuntora idônea. Aqui, ó. E não se. Aqui, ó. O animal do campo, mas para o homem não se achava, ou seja, não achava. Por isso ele fez essa citação, certo? Vamos lá. Trouxe Adão e disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos, substância da minha substância, vou mostrar no texto, e carne da minha carne. Essa é chamada mulher, porquanto do homem foi tirada, de dentro do homem foi tirada, ou do homem foi tirada. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se a sua mulher, e ambos serão novamente uma só carne. Mas e o osso? Não volta o osso? Não volta a costela? Não, é só carne, né? Pois é. E ambos, por que não volta o osso? Porque aqui é uma substância, e a alma que foi dividida em dois é definitiva, ela não volta mais ao seu estado original, ao seu estado anterior, certo? Portanto, o homem possui a sua própria alma e a mulher possui a sua própria alma, certo? Definitivamente. E ambos estavam nus, e o homem e a mulher não se envergonhavam. Vamos agora ao que interessa. Então o Senhor Deus fez cair sobre um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas. Costela no hebraico é lado, costela, viga. Tomou um de seus lados, certo? E fechou a carne em seu lugar. Tomou um de seus lados e fechou a carne em seu lugar. Tá? E da costela, um dos seus lados, porque aqui vai se repetir, né? O Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. E disse Adão: esta agora é o osso do meu osso, repete a mesma coisa, e carne da minha carne. Esta é a chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. 2 e 3, que é a mesma palavra, certo? No hebraico, que diz osso, essência, substância, corpo, membro, corpo externo, osso de animal, substância do próprio ser, substância, essência do próprio ser, tá? E carne no hebraico, carne mesmo, referindo ao seu corpo, próprio corpo. Então, repetir a mesma coisa duas vezes? Não. Aqui foi substância, a essência dele, e tomou da sua essência, da sua substância, da sua alma, e tomou da sua carne, tá? Ainda que a palavra não apareça alma aqui, mas é essência e substância do próprio ser, tá? E da carne também, tomou do seu lado, tomou da sua carne. Tá? Por isso que voltará a ser, ao se unir, se tornar-se novamente uma única carne. E o osso não entra na questão. Porque o homem não provém do varão, da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Este homem na questão aqui, aí vai falar, mas é por causa do homem, o ser humano. Aqui, na verdade, vai entrar uma questão espiritual relativa a Cristo. A mulher foi criada por conta de Cristo. Certo? O homem aqui com referência ao sexo, com o marido, noivo ou futuro marido, usado genericamente para um grupo de homens como mulheres. Vamos voltar lá que eu mostrei para vocês. Assim deve o marido amar sua própria esposa, sua própria mulher, como seus próprios corpos, porque foram tirados do outro, certo? Quem ama a sua mulher, por isso que fala, não foi criado junto, não foi. Criou-se o homem primeiro, depois criou a mulher do homem. Ama-se assim, porque quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque sim, foi tirado dele. Você entendeu por que ama a si mesmo? Porque é parte um do outro, volta a ser uma alma só carne, certo? Porém a alma, ela pertence uma a cada um. Essa é a nossa pré-existência, essa é a forma de divisão, tá? A mulher fala, mas onde eu entro na questão do reino? Você é pré-existente porque você foi tirado de uma alma pré-existente, certo? Que não possui sexo ou gênero,
E a partir do momento em que Deus dividiu, foi dada a porção masculina ao homem e a porção feminina à mulher, a qual Deus decidiu quem seria o masculino e quem seria o feminino, macho e fêmea. Aí entra a questão sexual, tá? Porque foi na criação do homem e da mulher, criou homem e mulher, não, criou macho e fêmea, aí é onde entra a questão sexual. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Foi o que eu falei, foi tirado um do outro. É texto bíblico, não tem como fugir disso. Antes se a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a sua igreja. Esta é uma questão espiritual. Observem aqui. Porque somos membros do seu corpo e da sua carne e dos seus ossos, da sua substância. Membro do seu corpo, da sua carne e da sua substância. Por isso deixará o homem seu pai e mãe, unir-se-á sua mulher, e ambos serão serão os dois numa só carne. Certo? A substância não volta a ser a mesma, porque foi definida cada um para um, ou seja, foi definitivo. Grande é este mistério, e digo, porém, a respeito de Cristo e da sua igreja, foi o que eu falei, isso é uma questão espiritual. Assim também vos, por isso que eu falo que onde fala o homem não foi criado por causa da mulher, mas por causa do homem, e eu vou falar que isso foi relacionado a Cristo, depois eu vou mostrar por quê. Assim também vós, cada um em particular, amei a sua própria mulher, como a si mesmo, e a sua mulher reverencia o seu marido, o homem e o seu marido da mesma forma. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Deixa eu ver lá no texto, se eu coloquei aqui. Não, está aqui mesmo. A Escritura não diz os seus descendentes como se falasse de muitos, mas do seu descendente como falasse de um só, dando a entender que trata-se de Cristo, de um só, que é Cristo Jesus. Ou seja, quando fala essa frase aqui, foi criada por causa do homem, por causa do varão, porque havia uma posteridade a vir. Essa posteridade é Cristo, um só, que é Cristo. E nessa criação foi dispensado o homem, José. Foi uma criação que veio só de Maria e foi dispensado José. Por isso ela foi criada por conta do homem, por causa do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. A saber, esta descendência que é Cristo. Conseguiram compreender? Vamos seguir aqui. Por isso que entra aqui na questão do mistério. Aqui, ó. A mulher, uma só carne. Isso é um mistério, porém, a respeito de Cristo e da sua igreja. Estão entendendo? Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ponto. Conseguiu compreender? O que satanistas têm tentado distorcer para vocês aí? É complicado, não é? Quando a gente abandona o conhecimento, a gente volta em falácias satânicas. Aí onde entra essa questão aqui. Aí vocês podem pesquisar a diferença entre sexo e gênero. Enquanto sexo é uma categoria que demarca campos do que o ser fêmea e do ser macho, ou seja, Deus criou macho e fêmea, e isso está relacionado ao sexo, certo? Masculino ou feminino, mistura dos dois. Peraí. Conhecido macho e fêmea. Gênero, por sua vez, é um conceito mais relacionado ao que é definido como masculino e feminino, ou uma mistura dos dois. Lembra da mesma alma que dividiu masculino e feminino, só que não relaciona sexo, porque a alma não possui sexo nem gênero, mas dela Deus pode definir o que ele deseja que ela seja. É isto aqui. Compreende essa diferença, é essencial para discutir a igualdade e diferença na secretaria. Mas é uma questão aqui, tá? Mas foi mais para definir isto aqui. Aqui a questão da batida do funk. Depois eu vou deixar para vocês também no primeiro comentário fixado, se o computador me permitir compartilhar com vocês, né? Porque sempre entra essa questão do atraso aqui, que a memória está cheia. Deixa eu tentar reduzir um pouco dela aqui, tá? Depois eu vou colocar um comentário fixado para vocês, tá? Aqui, ó, funk, satanismo oculto, a verdade que escondem de vocês. Essa batida invoca demônios. É por isso que a batida do funk é sempre a mesma. Eles não fazem ao vivo porque tem que ser uma batida determinada para alcançar a pombagira. A batida do funk invoca demônios, tá? Voltando aqui na questão, só para a gente fechar esse assunto aqui. Eu acho que é essa. Assim como
nos escolheu nele antes da fundação, antes da criação do mundo. Como ele nos escolheu antes da criação do mundo? Onde estávamos para ele nos escolher antes da criação do mundo? Vocês conseguem compreender isso aqui? Como a gente pode ter sido escolhido? Se a gente não existia, não existe pré-existência, como fomos escolhidos antes da criação do mundo? Onde nós estávamos? Mas não falar presciência? Me mostre isso no texto. Tá? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, estávamos perante ele, tá? E em amor, me perdoe pela gritaria, que as pessoas chegam aqui e já começam a gritar, não sabe falar baixo não. Em amor, nos predestinou para ele, para a adoração. Ó, a gritaria aí, por gentileza! Para ele e para a adoração e para a adoção de filhos, porque nós perdemos. Nosso pecado nos levou a perder a filiação, tá? Por meio de Jesus Cristo, ou seja, por meio dele nós voltamos a ser filho. Segundo o beneplácito de sua vontade, Efésios 1, 4, 5. Escolheu, selecionar. Se você não existia, como você foi selecionado, escolhido, selecionar para si mesmo, escolher dentre muitos. Nós não existíamos? E como fomos escolhidos dentre muitos, selecionados dentre muitos? Como Jesus, que escolheu seus discípulos. Os discípulos não estavam vivos quando foi escolhido, foi presciência também. Olha o que o texto está dizendo. Escolher alguém para um ofício de Deus, que escolhe a quem ele julga digno de receber os seus favores e separa do resto. Aí vem da questão da humanidade para ser peculiarmente seu e para ser assistido continuamente pela sua graciosa supervisão. Os israelitas, aí vai entrar essa questão aqui, mas fomos selecionados entre muitos antes da criação do mundo. Predestinou, predistinar, decidir de antemão no Novo Testamento, o decreto de Deus que desde a eternidade preordenar, designar de antemão, antes da criação do mundo. Quem não quer crer na pré-existência, fique à vontade, mas é bíblico, e muito bíblico, tá? Não há como fugir disso. Vamos voltar lá agora? A questão que mais nos interessa, tá? Já falamos da história da mulher, onde ela se coloca na criação, tá? Ela é pré-existente, assim como o homem, porque ela decide de uma mesma alma, só que foi dividida definitivamente, onde Deus decide o macho e a fêmea, tá? Porque a alma não possui sexo e nem... vamos voltar lá. Sexo e nem gênero, tá? Me perdoe, tanta coisa que eu acabo esquecendo. Não possui nem sexo nem gênero. Isso prova que não existe sexo nos céus, tá? Havia um gênero definido e dele foi criado o gênero feminino, tá? Que é definitivo também para toda a existência eterna. Vamos seguir. A história do hermetismo, origem e influências. O satanismo e onde isso vai chegar, depois eu vou explicar para vocês onde isso vai chegar. O hermetismo é uma tradição esotérica que remonta ao Antigo Egito, cuja influência pode ser sentida em várias tradições espirituais, filosóficas e científicas ao longo da história, tá? As raízes eu também vou esse material que eu tô colocando aqui, eu vou deixar, eu não vou poder colocar no canal, só que eu tô disponibilizando tudo no grupo do Telegram, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no grupo do Telegram. Lá também tem a parte do chat, onde vocês podem fazer comentários, deixar material de vocês, compartilhar ideias, compartilhar material, tá? Eu criei um canal para que eu possa compartilhar os meus materiais e um chat para que vocês possam compartilhar também os seus materiais, as suas ideias e deixar comentário, comentar sobre o que quiser, com respeito ao próximo, tá bom? Vamos seguir aqui. Com raiz nas figuras lendárias do deus egípcio Tote. O hermetismo foi transmitido através de uma série de textos herméticos que exploram o mistério da criação do universo, onde eles querem entrar da consciência humana, tá? O hermetismo teve seu papel significativo na formação de pensamentos ocidentais, influenciando desde a filosofia grega antiga até a química medieval, a cabala judaica, a filosofia renascentista e o movimento New Age, tá? Movimento Nova Era. Neste artigo, vamos explorar a história fascinante do hermetismo e a sua evolução ao longo dos séculos, bem como as suas principais ideias e práticas.
Satanismo puro, as 7 leis herméticas aplicadas de maneira simples. A origem do hermetismo antigo egípcio, perdoe-me, a origem do hermetismo antigo Egito. As pessoas chegam me deixando nervoso e começam a atropelar as palavras. No Egito antigo, o hermetismo era praticado pelos sacerdotes do templo de Tote, tá? Que é esta figura aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, certo? As sefirofes aqui na Cabala, a qual tanto falam. Realizavam rituais de magia e criavam amuletos para proteger as pessoas. A magia egípcia incluía a invocação de espíritos e a manipulação de forças invisíveis para alcançar objetivos terrenos. Como curar, por isso que falam, mas dá certo a Cabala, dá certo aqui, ó. Invocam forças, manipulação de forças invisíveis para alcançar objetivos terrenos, como a cura de doenças, obter riquezas, tá? A riqueza aqui da Cabala. Essa prática foram passadas aos gregos e incorporaram as suas próprias tradições místicas, misticismo judaico. O hermetismo na Grécia Antiga. A Grécia hermetismo fundou o pensamento filosófico, especialmente para o neoplatonismo. As ideias herméticas influenciavam Platão, defendia a existência de um mundo das ideias, que existia um mundo material, portanto também criada na mortalidade da alma e nas capacidades do ser humano alcançar a sabedoria divina por meio de contemplação. Associa Hermes Trismegisto com a magia. Depois fala que esse Hermes Trismegisto que é iniciado 3 vezes, tá? A magia alquímica surgiu no período do helenismo, helenístico, né? Quando os gregos foram influenciados pela cultura egípcia. Nessa época surgiu a ideia de que Hermes Trismegisto era o autor dos textos sagrados herméticos que foram implantados no século II depois de Cristo. Esses textos continuam ensinando os esotéricos que combinam, né, filosofia, religião e magia. Mais uma vez, a Sefirofes. Tá? Hermetismo em Roma Antiga. O hermetismo se espalhou por Roma Antiga, onde foi influenciado pelo estoicismo, né? E pela filosofia neoplatônica. Os romanos acreditavam que Hermes Trismegisto era um antepassado místico dos egípcios e dos gregos, e seus ensinamentos eram uma fonte de sabedoria divina. A partir do século I d.C., os romanos começaram a adotar o hermetismo como uma forma de religião pessoal, e ensinamento hermético foram incorporados em textos sagrados, como corpus hermético, né? E Asclépios, que foram ensinados uma fonte de conhecimento esotérico ao divino, tá? Hermetismo na Idade Média. Durante a Idade Média, o hermetismo foi descoberto pelo estudiosos árabes e traduzidos ao textos herméticos para árabe, e o incorporaram às suas próprias tradições filosóficas e religiosas. O hermetismo era visto como, olha como essa maldição se incorpora em tudo, como uma fonte de conhecimento oculto, esotérico, que podia ser usado para atender melhores a natureza do universo e da divindade. Na Europa, textos herméticos foram conhecidos como por meio das traduções latinos do século XII e do século XIII, como gerado de Cremona, né, Robert de Chester, que traduziu para importantes de filosofia da ciência árabe para o latim. Ele traduziu da árabe para o latim. Os textos herméticos foram usados como fonte de ensinamentos esotéricos mágicos, tendo sido incorporado a diversas tradições como a alquimia e a astrologia. A partir do século... Aí onde nasce aquele negócio que eles falam de estrelas serem gufes, né? Olha onde surge isso aí. A partir do século XV, o hermetismo começou a ser estudado por humanistas europeus como Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Maradola. Perdoe-me, eu vou fazer o vídeo, insisto em não usar óculos, e aí a visão vai ficando mais fraca, né? Eles acreditavam que o hermetismo oferecia uma visão estoica do mundo e poderia ser usada para combinar filosofia, religião e ciência. Hermetismo no Renascimento. Eu vou deixar para vocês lá, depois se vocês quiserem ler, porque é muita coisa para ler e tem mais material para compartilhar, tá? Porque é muita coisa para compartilhar. Aqui, ó, 7 leis herméticas.
Mentalismo, a lei da correspondência, a lei da vibração. Aí fala da energia masculina e feminina, a lei da vibração, a lei da polaridade. A quarta lei, a polaridade, que estabelece... Eu vou ler aqui, essas leis estão interessantes. As 7 leis herméticas são... Depois ainda tem mais lei para falar para vocês, eu peguei um ponto específico, tá? Conjunto de princípios fundamentais que regem o universo foram transmitidos através de textos herméticos. Essas leis foram produzidas no livro do Kybalion, cabalista, Cabala, que é uma obra esotérica escrita no início do século XX, que baseia-se no princípio do hermetismo. A primeira lei hermética é o mentalismo, que afirma que todo o universo é resultado da mente. Aí entra a questão do materialista também, tá? Que acha que não tem o espiritual não existe. A segunda lei da correspondência estabelece existir a correspondência entre o plano físico, mental e espiritual, onde eles falam que tudo que tem na Terra se compara ao que está no céu. Tá? A terceira lei é da vibração, que diz que tudo no universo está constantemente em movimento e vibração. A quarta lei é a polaridade, que estabelece que todos os dois polos opostos, como, por exemplo, o bem e o mal. A quarta lei é do ritmo, né? Que estabelece que tudo tem um ritmo e uma oscilação. Eu falei das ondas, né? Que tem a energia masculina e a energia feminina, e por aí vai. A sexta lei é causa e efeito, estabelece que tudo que fazemos contém uma consequência. A sétima lei é o gênero, que estabelece que tudo no universo tem a polaridade masculina e feminina. Agora vocês entendem onde tiraram isso aqui? Do espírito feminino? A sétima lei é a lei do gênero, que estabelece que tudo no universo tem a polaridade masculina e feminina, reduzindo o Deus Criador a um mero reprodutor. Certo? O livro Kybalion é uma obra importante que vem a entender o hermetismo, pois a presença das leis herméticas de forma clara e acessível. Tá? Aí vai entrar aqui na conclusão. Vou deixar esse material para vocês no Telegram para que vocês possam lê-lo se desejarem. Vamos lá. Aqui, ó. O nome Trimegisto significa 3 vezes iniciado. É o processo das escolas iniciáticas egípcias levada a uma vida toda, que leva uma vida toda, né? Pois não bastava ter conhecimento, é preciso ser o conhecimento. Ele também era conhecimento como o mestre dos mestres, aí entra também o grão-mestre. Uma coisa está associada à outra, tá? Observe como uma coisa está ligada à outra. 3 vezes grande, o descobrimento da alquimia, fundador da astrologia, o pai da ciência oculta, enfim, caras não eram pouca coisa. Perdoem, não eram pouca coisas. Hermes Trimegisto, Hermes da lei hermética, Trimegisto dos 3 vezes iniciados, tá? Vamos seguir aqui. Esse é o que mais importa, o olho de Horus, o olho que tudo vê, o olho de Satanás. Não é isso? Vamos lá. Os 7 princípios herméticos, né? Vamos lá. Na verdade, o maior interesse por ocultismo, alquimia e esoterismo, provavelmente já ouviu falar sobre os 7 princípios herméticos do universo, também chamados 7 leis herméticas. Porém, quem não tem intimidade com o assunto pode ler a palavra hermética e associá-la imediatamente a uma expressão hermeticamente fechado, né? Sem fazer relação a coisa à sua origem. Na verdade, esses 2 usos para a palavra originam-se de uma mesma figura. Mais importante estudo do ocultismo, Hermes Trimegisto, certo? Trimegisto, 3 vezes iniciado. Também chamado de Hermes 3 vezes grande, significado Trimegisto no latim. Escrito por muitos, Hermes são latins ordem filosófica, como estudo baseia-se nas leis alquímicas, em feitiçaria e magia e por aí vai. Vamos seguir aqui. O livro Kybalion, Princípios Herméticos, que também vai estar aqui, né? A Corpus Herméticos e a Tauba Esmeralda, que já foi citado por alguns aí, certo? 7 leis herméticas, o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, não é isso? O princípio do ritmo, o princípio do causa e efeito, o princípio do gênero. Princípio do gênero, onde diz que anjos femininos, masculinos, que você não acha texto bíblico para isso, tá? Querendo dizer que o Espírito Santo é feminino,
Observem com atenção. O gênero está em tudo. Aí vai relacionar a terrena com a espiritual, como já mostrei no texto deles mesmos. Tem seu princípio masculino e feminino. O gênero manifesta em todos os planos da criação. Aí é onde relaciona o terreno com o espiritual. Tá entendendo? É trimegisto, homem ou divindade, né? Vamos lá. No último princípio hermético, entendendo que o gênero não está apenas naquilo que se reproduz fisicamente, mas também está nos planos mentais, naturais e espirituais. Toda a criação deriva de uma força masculina e feminina. Tudo que existe pode ter gênero, seres masculinos, humanos, planetas, árvores, sabendo, internalizando este fato, podemos viver a maior plenitude. É de onde nasce isso aqui, tudo que eles falam, tá? Tote, aí vai entrar a questão, vou deixar para vocês, para que não fique muito longo esse vídeo aqui. Eu vou deixar todo esse material no Telegram, tá? Esses três aqui, sobre Hermes e sobre o princípio hermético e acabar lá hermética. Resumindo, esse vídeo foi para mostrar para vocês que alma não tem sexo nem gênero. Anjos possuem gênero, a princípio de Gênesis, Apocalipse, masculino. Deus, ao criar o macho e fêmea, introduz o sexo, divide a alma. Em definitivo, cada alma agora é definitiva, não volta atrás, certo? Ao unir-se torna-se uma só carne, mas cada um possui a sua própria alma. Deus é que decide qual sexo terá essa alma, tá? Então ninguém pode dizer que que está no corpo errado. Conseguindo compreender? A mulher ela é tão persistente quanto o homem, porque possui metade da mesma alma, só que agora numa configuração diferente e definitiva. Certo? Então somos filhos do mesmo pai, homem e mulher. A mulher foi criada com o propósito que era trazer a descendência do pai em Jesus. Isso tem o sentido de igreja e sentido espiritual, ao qual estão distorcendo. Macho e fêmea só existe na terra. E no céu, agora vai passar a existir o gênero masculino e feminino, só que não tem sexo. Tá? Deus é que cria. Não se pode reduzir Deus a um mero reprodutor, porque ele é um criador. O Espírito Santo pertence a Deus. Tá? Observe onde isso eles vão levando as pessoas ao inferno. A este inferno aqui, ó, que é o princípio hermético da Cabala, onde existe masculino e feminino. Onde diz existir masculino e feminino no céu, reduzindo, como eu disse, reduzindo a Deus a um mero reprodutor. Tá? Então, homem e mulher têm a mesma importância, o mesmo peso para Deus. Tá? Não existe o espírito feminino, isso é satanismo. E é hora das pessoas despertarem. A sabedoria está exposta. Cada um busca aquilo que lhes interessar, porque ninguém será tido por inocente diante de Deus. Tá? Fechei o assunto aqui. Vou deixar os vídeos desse satanista no primeiro comentário fixado. Tá? Vou deixar o vídeo sobre funk no primeiro comentário fixado. Só que esse material eu vou disponibilizar somente no Telegram. Tá? Este foi o vídeo de hoje. Espero que ele tenha sido útil a vocês. Espero que ele traga o esclarecimento necessário a cada um de nós. Tá? Fomos separados antes da criação do mundo, porque existíamos antes deste mundo. Algo foi feito e está disponível no livro que eu disponibilizei no Telegram. Está disponível nos vídeos também deste canal. Tá? Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus, que a clareza espiritual possa chegar aos vossos corações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.